Olá, irmãos, paz do Senhor, Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor. Dia maravilhoso, dia 15 de agosto de 2023, palavra viva e eficaz do Senhor. Glória a Deus, a bênção do Senhor para você, meu irmão, minha irmã que está de aniversário hoje. Deus sempre tem uma bênção para o seu coração, amém? Palavra viva e eficaz do Senhor, livro de Neemias, capítulo 9, versículo 22, ao capítulo 10, versículo 39. Também lhes deste reinos e povos, e os repartistes em porções. E eles possuíram a terra de Sion, a saber, a terra do rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Basã. E multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra de que tinhas falado a seus pais que nela entrariam para a possuírem. Assim os filhos entraram e possuíram aquela terra, e abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e os entregaste na mão, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles conforme a sua vontade. E tomaram cidades fortificadas e terras férteis, e possuíram casas cheias de toda a fartura, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e árvores frutíferas em abundância, e comeram e se fartaram e engordaram, e viveram em delícias pela tua grande bondade. Porém se obstinaram e se rebelaram contra ti, e lançaram a tua lei para trás das suas costas, e mataram os teus profetas que protestavam contra eles, para que voltassem para ti. Assim fizeram grandes abominações. Por isso os entregaste na mão dos seus adversários, que os angustiaram. Mas no tempo da sua angústia, clamando a ti, desde os céus tu ouviste, e segundo a tua grande misericórdia lhes deste libertadores, que os libertaram da mão dos seus adversários. Porém, em tendo repouso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os deixavas na mão dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. E convertendo-se eles, e clamando a ti, tu os ouviste desde os céus, e segundo a tua misericórdia livraste muitas vezes. E testificaste contra eles para que voltassem para a tua lei, porém eles se houveram soberbamente, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais o homem que os cumprir viverá. Viraram o ombro, endureceram a sua cerviz, e não quiseram ouvir. Porém, estendeste a tua benignidade sobre eles por muitos anos, e testificaste contra eles pelo teu Espírito, pelo ministério dos teus profetas, porém eles não deram ouvidos. Por isso os entregaste nas mãos dos povos das terras. Mas pela tua grande misericórdia os não destruíste, nem desamparaste, porque és um Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, nosso Deus, o grande, poderoso e terrível Deus, que guardas a aliança e a beneficência, não tenhas em pouca conta toda a aflição que nos alcançou a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todos o teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até o dia de hoje. Porém, tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu tens agido fielmente, e nós temos agido impiamente. E os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, e não deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos, que testificaste contra eles. Porque eles nem no seu reino, nem na muita abundância de bens que lhe deste, nem na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, te serviram nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. E ela multiplica os seus produtos para os reis, que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados. E conforme a tua vontade, dominam sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado. E estamos numa grande angústia. E todavia fizemos uma firme aliança, e o escrevemos e selarmos os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. E os que selaram foram
Neemias, o governador, filho de Acalias, Ezequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias, Atus, Sebanias, Maluque, Arim, Meremalte, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maasias, Bilgai, Semaías. Esses eram os sacerdotes. E os levitas, Jesuá, filho de Azanias, Binui, dos filhos de Enadad, Cadmiel, os seus irmãos, Sebanias, Odaías, Keila, Quelitá, Pelaías, Anã, Mica, Reobe, Azabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani e Baninu. Os chefes do povo, Parós, Patmoabe, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Assum, Bezai, Arife, Anatote, Nebai, Magbias, Mesulão, Ezir, Mesesabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Anã, Anaíta, Anaías, Oséias, Ananias, Assube, Aloés, Pilha, Sobeque, Reum, Azabná, Maacéias e Aías, Anã, Maluque, Arim e Baná. E o restante do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo, todos os que se tinham separado dos povos das terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham conhecimento e entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres dentre eles, e convieram num anátema e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, e os seus juízos e os seus estatutos. E que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos. E que, trazendo os povos da terra no dia do sábado qualquer mercadoria e qualquer grão para venderem, nada compraríamos deles no sábado, nem no dia santificado. E no 7º ano deixaríamos descansar a terra e perdoaríamos toda e qualquer cobrança. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o ministério da casa do nosso Deus, para os pães da proposição, para a contínua oferta de alimentos e para a contínua holocausto dos sábados, das luas novas, para as festas solenes, para as coisas sagradas e para os sacrifícios do pecado, para a expiação de Israel e para toda a obra da casa do nosso Deus. Também lançamos sorte entre os sacerdotes, levitas e o povo acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as casas de nossos pais, e tempos determinados, de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor, nosso Deus, como está escrito na lei. Que também traríamos as primícias da nossa terra e as primícias de todos os frutos de todas as árvores do ano em ano à casa do Senhor, e os primogênitos, os nossos filhos e os do nosso gado, como está escrito na lei, e que os primogênitos do nosso gado e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram na casa do nosso Deus, e que as primícias da nossa massa, as nossas ofertas alçadas, o fruto de toda a árvore, o mosto e o azeite traríamos aos sacerdotes, às câmaras da casa do nosso Deus, e os dízimos da nossa terra aos levitas, e que os levitas receberiam os dízimos de todas as cidades das nossas lavouras. E o que o sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando esses recebessem os dízimos, e que os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro, porque aquelas câmaras, os filhos de Israel, os filhos de Levi, devem trazer ofertas alçadas do grão, do mosto e do azeite, porquanto ali estão os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram os porteiros e os cantores, e que assim não
desampararíamos a casa do nosso Deus. Amém, irmãos? 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19, ao capítulo 10, versículo 13. Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que os alcanceis, e todo aquele que luta de tudo se vos tem. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu, assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas, mas, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que as possais suportar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Salmo 34, versículo 1 ao versículo 10. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós e seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam do Senhor, bem nenhum faltará. Amém, irmãos? Provérbios 21, versículo 13. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo também clamará e não será ouvido. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor e até amanhã.